Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius do canal Conservador pela Verdade. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a crise do coronavírus, o que eu penso a respeito, alguns dados que eu pesquisei e encontrei, e vou fazer um segundo vídeo para falar sobre o impacto econômico da quarentena no Brasil, tá ok? O que acontece? Eu resolvi fazer uma pesquisa que tentasse explicar um pouco por que na Itália o número de mortes está tão superior, né? E tentar de alguma forma também fazer uma comparação com outras doenças para tranquilizar as pessoas. Eu acredito que as pessoas estão superdimensionando o coronavírus, não que ele não seja uma coisa perigosa, que não se deva tomar cuidado, eu acho que deve tomar cuidado, eu acho que o governo ele tem que tomar atitudes para tentar conter o número de casos e tentar, da melhor forma possível, atender aos casos graves. Eu acredito sim que as pessoas têm que tomar cuidado no seu dia a dia, lavando mãos, se a pessoa puder usar o álcool gel, se a pessoa puder evitar realmente aglomeração. Eu acho que são atitudes válidas. O que eu acho que não é uma atitude válida é você parar o país, é você ficar em casa com medo, começar a criar toques de lava a mão a cada 5 minutos, usar produtos que podem ser nocivos à saúde, aumentar a própria ansiedade. São pessoas que já são propensas a terem crise de ansiedade, terem depressão e entrarem realmente em pânico por causa disso, como eu estou vendo em muitas pessoas. Então, eu acho que quando a mídia ela simplesmente joga números, é difícil para o cidadão comum conseguir fazer uma avaliação prudente com números soltos, né? Nós não somos, eu acho que nós humanos não somos tão bons para números absolutos, mas nós somos bons para números relativos. Então é bom você ter uma comparação às vezes de um lugar com outro, de uma doença com outra doença. E é para isso que esse vídeo existe, para tentar baixar um pouco essa histeria, baixar um pouco a bola e tentar alertar as pessoas o seguinte: tenham cuidado sim, mas o país não pode parar. A gente não pode deixar de viver por causa desse vírus. O que eu fiz? Eu peguei a Itália, resolvi focar minha pesquisa na Itália, porque é o caso com o maior número de mortes e é o caso onde todo mundo se baseia para argumentar a própria histeria, a própria ansiedade, a própria preocupação com o número de mortes. A Itália ela tem um número de mortes muito superior à média global, certo? A média global de mortes por coronavírus é de 3,4%, enquanto na Itália a taxa de mortalidade é de 8,3%. Então, assim, é mais que o dobro, é uma taxa realmente alta, realmente muitas pessoas morreram na Itália. E eu fiz essa pesquisa para, primeiro, tentar saber por que as pessoas estão morrendo mais na Itália do que em outros lugares. E o que eu encontrei foi o seguinte: número 1, a Itália está no hemisfério norte. O hemisfério norte estava até então no inverno, acabou de entrar na primavera. Então, assim, se você pegar um mapa do caso de coronavírus no mundo, tem vários mapas que mostram esses dados. Tem um mapa desenhadinho e você tem as estatísticas. Eu posso até deixar alguns links na descrição do vídeo, vou tentar deixar. Mas tem vários, você pode pesquisar na internet. Você vai ver uma coisa, uma tendência. Os países do hemisfério norte têm muito mais casos de infecção do que os países do hemisfério sul. Então, assim, por que os países do hemisfério norte teriam mais casos? Eu acredito que um dos motivos que muito provavelmente está influenciando para isso é o frio, né? Como esses países estão no inverno, estão mais frios, as pessoas ficam mais suscetíveis, a imunidade ela baixa para esse tipo de infecção, as pessoas ficam mais aglomeradas, ficam mais juntas por causa do frio, e tudo isso favorece. Não favorece só a proliferação da infecção, mas favorece também o agravamento, porque quando você tem um período frio, quando você está em ambiente frio, você está gripado, realmente a gripe ela piora, né? Ela tende a se agravar mais do que em um ambiente de calor. Você tende a ter casos mais graves em ambientes frios. Então, eu acho que isso explica bem a Itália. A Itália teve períodos de neve, pelo que eu vi, andei pesquisando, e eu vi algumas fotos recentes com neve no país. Então, assim, são temperaturas realmente muito baixas e que favorecem esse tipo de problema. Gripe e coronavírus e problemas respiratórios, certo? Esse foi o primeiro motivo que eu encontrei, e que é um motivo que, assim, o nosso país ele não está passando por inverno agora, e mesmo quando passa não é esse tipo de inverno, não neva, não é uma coisa tão severa. Então acho que é uma coisa até pra gente relaxar um pouco, né? Um outro caso também é o seguinte: por que morre tanta gente na Itália? Porque o coronavírus e a gripe também, eles são mais graves na população mais idosa. Taxa de mortalidade é mais alta em idosos.
A taxa de mortalidade para idosos, a última vez que eu tinha visto as estatísticas, estava em 15% para idosos e entre 2% e 3% para a população em geral. Se você tem um país como a Itália, que tem 1 em cada 4 cidadãos na terceira idade, ou seja, uma em cada 4 pessoas são idosas, obviamente você vai ter um número de mortalidade acima da média, né? Porque a sua taxa de amostragem é mais alta, é de idade mais alta, então é mais suscetível à morte, certo? Então eu acho que a gente já tem 2 fatores aí combinados, que são o frio e a idade, que explicam um pouco, sim, por que a taxa de mortalidade está tão mais alta. Teve a questão da OMS, falou sobre o ibuprofeno, né? Desconfiavam que o ibuprofeno pudesse ser a causa de morte, então a OMS desrecomendou o uso de ibuprofeno, mas depois voltou atrás, disse que aparentemente não tem nenhum problema e não tem, então, contra-recomendação. Uma coisa também que eu tenho pensado é o seguinte, né? Por que as pessoas pegam o pior caso, que é a Itália, e se baseiam no pior caso para falar que vai ser assim no Brasil? Então, de acordo com o gráfico da Itália, de mortes, com o número estatístico de mortes, se acontecer no Brasil vai morrer 1 milhão de pessoas, vai morrer não sei quantas pessoas. Gente, não é assim que se faz estatística, né? Você não pode pegar o pior caso e projetar esse pior caso como se fosse uma realidade para a gente. Como eu tenho falado, são ambientes distintos, são populações distintas, e o que eu acho que tem que ser feito é saber por que em uma determinada região o número de casos está mais grave, em outra está menos, e assim você entende, você consegue ter uma melhor prevenção. Da mesma forma que eu sou contra você pegar a Itália como exemplo, eu também sou contra você pegar a Alemanha como exemplo. A Alemanha tem uma taxa de mortalidade por coronavírus de 0,4%, uma taxa muito abaixo da média mundial, e nem se compara com a taxa da Itália, certo? Então, assim, eu acho que vamos nos basear na taxa mundial, que é de 3,4% de mortalidade. Uma outra coisa que eu quis fazer é o seguinte, existe uma outra doença que é muito próxima do coronavírus, certo? Que é a gripe. Tem sintomas muito parecidos, se agrava pelos mesmos motivos, é uma doença mais mortal para a mesma faixa etária, certo? Então, eu resolvi pesquisar quantas pessoas morrem por gripe, por exemplo, na Itália, quantas morrem no Brasil, para você ter uma boa comparação, certo? Porque a gente fala assim, poxa, está morrendo muita gente na Itália. Morreram até agora 6.820 pessoas. Então, poxa, é um número enorme de mortes por coronavírus. Mas quantas pessoas morrem por gripe, né? Será que não é um dado relevante? Então vamos lá, a média de morte anual por gripe na Itália é de 8.000 mortes. Então, assim, o número de mortes por coronavírus não superou o número de gripe comum ainda, né? Isso eu estou falando uma média anual, mas o pico pode chegar a 12.000 mortes por gripe em um ano na Itália. Então, assim, você vê que a coisa está um pouco desproporcional, porque as pessoas ficam preocupadas com o coronavírus, mas as pessoas, no geral, elas acham que não morre gente por gripe, ou que é muito raro alguém morrer por gripe. Não, morre muita gente. Se tratando de um país idoso, se tratando de um país frio, tem uma alta taxa de mortalidade por gripe, né? Tem uma outra questão também que a pessoa pode falar, poxa, mas o coronavírus ele está matando isso só em 3 meses, né? Ele está esse número todo para 3 meses, enquanto a gripe, você está falando de um ano inteiro. Sim, é verdade, mas o maior número de casos, o maior número de mortes são nos primeiros meses do ano, que é o período frio. Depois, quando esquenta, tanto a proliferação quanto a taxa de morte também cai, certo? Falando de gripe. Com certeza vai acontecer também com o coronavírus. Então você tem essa questão, você também tem a questão de que para a gripe comum, muitas pessoas já têm resistência ao vírus. Elas já foram contaminadas, já ficaram boas e o sistema imunológico delas já está preparado, ou então elas já tomaram vacina contra a gripe, então elas são menos suscetíveis a pegar, porque para boa parte, pelo menos, dos vírus em circulação, elas já estão preparadas, certo? E para o coronavírus, isso não existe. Então, para o coronavírus, a pessoa pegou o vírus, ela vai ser infectada, então você vai realmente ter um surto. Isso é absolutamente esperado, e você tendo um surto, você vai ter um alto número de mortalidade.
E como eu falei, eu não estou negando que o coronavírus mata mais que gripe. O coronavírus ele mata assim, bem mais que gripe. Isso eu estou falando taxa de mortalidade por casos, né? Mas eu estou só mostrando um pouco que a gripe também é uma doença perigosa. A gripe é uma doença que mata, inclusive, mais do que o coronavírus já matou, até então, certo? Vamos lá. Tá ok. Uma informação também muito relevante sobre o coronavírus e sobre a gripe é que essas doenças matam quase na totalidade, não na totalidade, mas quase, pessoas que já têm doenças crônicas pré-existentes, né? Então eu peguei aqui na Itália, nos casos de gripe, 82% dos casos graves são com doenças crônicas pré-existentes e 97% das mortes confirmadas são por doenças crônicas pré-existentes. Então, assim, tanto a gripe quanto o coronavírus, eles têm se mostrado uma doença, até pode-se dizer tranquila, para pessoas que não têm uma doença pré-existente, para pessoas jovens, pessoas saudáveis. Certo? Essa doença ela é perigosa, principalmente realmente para idosos e para pessoas que já têm doença circulatória ou respiratória. Também um dado interessante, né? É porque eu falei da Itália, 8 mil mortes anuais por gripe. No caso, se você pegar um dado global, por ano o mundo tem em torno de 3 a 5 milhões de casos de gripe e de mortes por gripe entre 290 mil a 650 mil. Então, o mundo tem anos que o mundo tem em torno de 650 mil mortes por gripe comum. Então é interessante você ter esse dado em mente quando você compara com o coronavírus, que já morreram milhares, mas assim, está bem longe ainda do próprio vírus da gripe comum, que a gente não dá tanta bola, certo? Falando um pouco do Brasil, que o vídeo já está longo, já vou entrar no Brasil. O Brasil ele teve até agora 2.201 casos confirmados de coronavírus e 46 mortes. Então você tem uma taxa de mortalidade de 2%. Eu acredito que tenha bem mais casos não diagnosticados por conta do sistema público de saúde, né, que faltam insumos básicos, falta seringa, luva, remédio. Então assim, vão diagnosticar realmente, corretamente todos os casos. Às vezes você tem uma coisa grave, o médico simplesmente passa uma aspirina e te manda para casa. Estou falando o que eu já vivi, o que eu conheço. Então, poxa, o sistema está preparado para isso? Com certeza não. Então, até acredito que hajam muito mais casos, pessoas até que têm uma gripe, ficam em casa e não vão procurar atendimento. Mas eu estou citando isso só para dar uma opinião em relação ao número de casos, mas vamos nos basear nos casos oficiais. 2% de mortalidade, uma taxa muito abaixo da Itália, para a gente se basear na Itália, e uma taxa abaixo da mortalidade mundial. Como eu falei, a gente está no hemisfério sul, clima quente, certo? Por gripe, vamos lá, gripe no Brasil. Eu falei que na Itália morrem 8 mil pessoas por ano por gripe. No Brasil, a média de morte é de apenas 900 mortes anuais. Em 2018, morreu um pouco mais, morreram 1.381 pessoas por gripe. 55% dessas pessoas tinham mais de 60 anos. Em 2018, falando sobre casos de gripe, não sobre mortes, somente sobre casos, nós tivemos 4.680 casos. Em 2017, a gente teve apenas 1.782. Por que você tem uma discrepância tão grande? Pelos fatores que eu já falei. Você tem anos que fazem mais frio, anos que fazem menos frio. Então, isso aumenta o número de contágio, aumenta também o número de mortes. Você tem a questão da eficiência da vacinação, tem anos que a vacinação é mais eficiente, tem anos que é menos. Você tem a questão de quando surgem mutações do vírus. Nesse período inicial do surgimento, você tem mais casos da doença, certo? E aí depois a população no geral vai ganhando imunidade e vai voltando a baixar o número de casos, até o vírus mutar de novo, ele sempre vai ficar mutando e sempre vai ressurgir. Então, de tempo em tempo, você tem esses picos e cai de novo, certo? Como eu falei, como eu citei, quase a totalidade de morte por causa do coronavírus ou por causa da gripe são de pessoas que já tinham uma doença pré-existente. Eu não falei que é o total, eu falei que é o quase total, a grande maior parte.
E aí quando você fala, poxa, Itália 8.000, no Brasil 900 mortes. 900 mortes é um número muito relevante. 8.000 na Itália também é um número bem relevante. Mas qual será que é o número de pessoas que morrem diretamente pelo sistema circulatório e respiratório, mas não são por gripe? Ou pelo menos não são contabilizadas como por gripe. Vamos lá. Em 2018, morreram no Brasil por doenças do aparelho circulatório, que são doenças arteriais, hipertensivas, infarto, por exemplo, 356.178 pessoas. Um número incomparável com gripe, com coronavírus. Por doenças do aparelho respiratório, morreram no mesmo ano 155.921 pessoas. São doenças como asma, bronquite, tuberculose, pneumonia. Então a gente tem mais de 500.000 mortes por doenças do aparelho circulatório e respiratório, que são as mesmas doenças que são agravadas pelo vírus da gripe e do coronavírus, que acabam gerando morte. Então, eu acredito que existe uma forte ligação entre esses números, não pode ser ignorado, né? A gente não pode ignorar 500.000 mortes por causa desses dois problemas e dar uma atenção exacerbada a ponto de parar o país por causa de um número muito pequeno, em comparação, de casos de morte agravadas por essas doenças associadas à gripe ou associadas ao coronavírus. Não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo que não se deve tomar precauções e cuidado. Só estou dizendo que é desproporcional. Vamos lá. Por dengue, mudando um pouco de doença, peguei a dengue, que não tem nada a ver com gripe, com coronavírus, mas só para a gente ter uma noção e comparar números. Por dengue morreram em 2019 754 pessoas, com 1.500.000 casos, milhões, 1 milhão, eu me confundi, desculpa, casos prováveis de dengue em 2019, 1.500.000 casos, 754 mortes. Então é um número bem alto, a gente não para o país por causa disso, certo? O que não significa que a gente não deva combater a dengue também, né? Tentar prevenir água parada e etc. Mas a gente não pode parar o país também por causa disso. Por mortes no trânsito, nós tivemos em 2016, que foi o último ano que tem uma estatística, 37.345 mortes. Comparado também com gripe e com coronavírus, é muito superior. E aí a gente se pergunta, poxa, será que não está na hora de se proibir a circulação de automóveis no país? Porque se não houverem mais automóveis, 37.345 pessoas não vão morrer de acidente de automóvel, certo? Então, só que a gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente precisa de automóvel. A gente precisa de carro para se locomover, são as ambulâncias, são os ônibus que levam as pessoas para o trabalho. A gente precisa disso para a sociedade andar, certo? Então o que a gente faz? A gente proíbe os carros circularem? Não, a gente toma ações no trânsito para tentar conter, ver questão de limite de velocidade, ver questões de multa, proíbe bebida alcoólica ao volante, esse tipo de coisa. Então a gente vai pelo caminho certo. A gente não age simplesmente pela emoção, pela histeria de vamos então proibir tudo. Mesma coisa do coronavírus, a gente também não pode parar tudo, todo mundo fica em casa, acaba a vida. A gente tem que tomar medidas, né, mais racionais, mais conscientes. E falando se é perigoso sair de casa, ninguém deixa de sair de casa por 37.000 mortes no trânsito. Ninguém deixa de sair de casa também por homicídio. Quer dizer, mais ou menos, né? Quando eu morava no Rio, eu deixava assim de sair de casa por causa disso. Mas vamos falar da população em geral, vamos falar da histeria. As pessoas não deixam de sair de casa por causa de homicídio. Sabe quantos homicídios tem no Brasil? Em 2017, houveram 59.128 homicídios. Isso eu estou falando de homicídio, não estou falando só de assalto, de sequestro, de outros tipos de crime, estupros, eu estou falando de homicídios. Em 2018 foram 51.589 homicídios no Brasil. Então, pelo número de homicídios, ninguém mais deveria sair às ruas, certo? Mas não é isso que acontece. As pessoas não estão tão preocupadas com homicídios ou com mortes no trânsito quanto estão por coronavírus. Por isso que eu estou falando, é uma coisa que, na minha opinião, é desproporcional. Eu acho que para tudo isso a gente deveria ter atitudes conscientes, tentar frear, mas sem parar de viver.
É isso, eu vou deixar aqui um dado, eu vou entrar nesse assunto no próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui o que eu vou falar. Por fome e desnutrição, a gente tem 5.653 casos em 2017. 6.000... a gente tem uma média de 6,3 mil por ano, 17 por dia, 17 mortes por dia por fome no Brasil. Tá ok? No Brasil a gente tem por suicídios 11 mil por ano, 1 a cada 46 minutos. E aí a importância da gente abaixar essa histeria, porque o pânico aumenta o suicídio, o pânico ele agrava doenças de ansiedade, que aumenta o número de casos de depressão, agrava o caso de depressão, e aí você tem um número maior de suicídios, você tem um número maior de pessoas que não tem como sustentar a própria casa, como botar comida na mesa, pagar aluguel, são despejadas para a rua, então aumenta o número de suicídios, e você tem no mundo 800 mil casos de suicídio por ano, ok? Então assim, quando a gente fala sobre mortes, então, poxa, como eu já vi algumas pessoas falando, não, mas, por exemplo, todos esses dados que você citou são de outras mortes, mas assim, o coronavírus ele se soma, né? Então a gente tem que cuidar do coronavírus independente dos outros dados. Tá ok, mas quando a gente está falando das pessoas ficarem em casa, a gente está falando de pessoas morrendo. Quando a gente está falando de pânico, a gente está falando de mais pessoas morrendo. A gente está falando de pessoas morrendo por suicídio. A gente está falando se a economia fica ruim, a gente está falando de pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por doenças e por outras causas, né, de miséria. Então esse é o vídeo que eu queria fazer, um alerta. Como o presidente falou, eu gravei um vídeo ontem, antes do discurso do presidente. Eu não cheguei a ver na íntegra, eu só vi alguns comentários no Facebook. Só que o vídeo não ficou bom, eu preferi não subir e fazer outro. Como ele falou sobre a população precisar voltar à vida ativa, voltar a trabalhar, na minha opinião ele está certo. Eu não vi o vídeo todo, eu vou falar só sobre isso. A gente precisa sim voltar a viver. Né? A gente não pode deixar um vírus parar a sociedade e ter uma consequência catastrófica, né? Muito pior do que a gente até imaginaria, tá ok? Esse foi o meu recado. Vídeo 2 vai ser um vídeo mais curto, falando sobre a parte econômica. Gente, obrigado por ter assistido até o final, você que assistiu, compartilha com seus amigos, se inscreve na página, se inscreve no canal do YouTube e curte minha página no Facebook, você vai me ajudar muito se você fizer essas coisas. Eu ainda tenho bem poucos seguidores, bem pouca gente, então toda curtida para mim é muito, muito relevante, é muito importante para ajudar a impulsionar. Tá ok? Um abraço, fique com Deus. Tchau.